Muito bem, meus irmãos, a minha esposa me disse que nós estamos completando 1 ano de sermões em Eclesiastes. Hoje, ela falou hoje nós estamos completando 1 ano de sermões em Eclesiastes. Mas estamos terminando. Eclesiastes tem 12 capítulos. Chegamos hoje ao capítulo 11. Então, é o penúltimo capítulo do Eclesiastes. Então, abra a sua Bíblia no livro do Eclesiastes, capítulo 11. Eclesiastes, capítulo 11. Eu lerei os 6 primeiros versos de Eclesiastes 11. Eclesiastes 11, versos de 1 a 6. Eu lerei, você acompanha silenciosamente a leitura que farei, e a minha sugestão é que você permaneça depois com a sua Bíblia aberta. Diz o seguinte, o texto anunciado: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiros sobre a terra. Caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Até aí, verso 6. Vamos orar para que o Senhor queira nos falar por meio da passagem que acabamos de ler. Senhor, nós precisamos de Ti em todos os instantes da nossa vida. Em Ti nós existimos e em Ti nós nos movemos. Não podemos ficar sem a Tua assistência 1 segundo sequer. Se Tu nos deixares entregues a nós mesmos, nós simplesmente nos desintegraremos. Mas, Senhor, esse é um momento especial para nós. É o momento em que nós vamos nos debruçar sobre a Tua palavra, a Bíblia, e vamos nos esforçar para explicar o sentido desta passagem. Por isso, Senhor, nós precisamos do Senhor agora, de uma maneira toda especial. Abençoe esse teu servo que fala. Ajuda-me a ter uma boa compreensão e comunicar esta compreensão com clareza, com autoridade aos meus irmãos. E que todos nós, este que fala e os que ouvem, sejamos abençoados pelo Senhor. Ajuda-nos, por amor de Ti mesmo, em nome de Jesus. Amém. Todos nós sabemos que, normalmente, na virada de ano, ano novo, normalmente nós visitamos os nossos sonhos, as nossas promessas, estabelecemos metas, planos, não é? Todo Réveillon
é assim, é tempo de estabelecer planos, metas e etc. Mas, irmãos, algo imprevisível aconteceu no Réveillon de 2019. No dia 31 de dezembro de 2019, enquanto a humanidade revisitava planos, enquanto a humanidade estabelecia metas e sonhos para 2020, exatamente no dia 31 de dezembro, as autoridades chinesas enviaram um alerta à Organização Mundial de Saúde sobre alguns casos de pneumonia que haviam sido detectados na cidade de Wuhan. E a causa destas pneumonias era uma causa desconhecida. Depois ficamos sabendo que tratava-se de uma nova cepa do coronavírus, um novo tipo do coronavírus que até então não havia sido ainda identificada em seres humanos. E dessa maneira, os nossos planos para 2020, as nossas metas, os nossos sonhos simplesmente viraram pó. É assim a vida debaixo do sol. De repente, um acontecimento inesperado pode virar a vida de ponta cabeça. A vida debaixo do sol é imprevisível. E é exatamente a respeito da imprevisibilidade da vida debaixo do sol que Salomão vai nos falar hoje. Nós cremos que Salomão é o autor do livro do Eclesiastes. E o texto que nós acabamos de ler é um texto a respeito da natureza imprevisível da vida debaixo do sol. Hoje, Salomão vai ensinar a você, vai ensinar a mim, como viver num mundo imprevisível. Repetir. O que você vai aprender hoje com Salomão? Você vai aprender algumas lições que ajudam você a viver bem no mundo imprevisível. Primeira lição, se você quer anotar, anote aí. Em primeiro lugar, Salomão diz que num mundo imprevisível, você precisa ousar com critério. Então, primeira lição, primeira ordem é ouse com critério. Isso está nos 2 primeiros versículos do texto que nós lemos. Dê uma olhada aí. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Irmãos, qual é o sentido destas palavras de Salomão? Sobre o que Salomão está falando aí nos versos 1 e 2? Alguns intérpretes acham que Salomão está falando aí de generosidade. Para estes intérpretes, lançar o pão sobre as águas seria um sinônimo de ser generoso, praticar o bem sem esperar ser recompensado. Então, Salomão, se for esse o caso, estaria aí sugerindo uma corrente do bem. Mas, irmãos, a mim me parece que esta não é a melhor forma de interpretar estas palavras de Salomão. Salomão, eu creio, está falando aqui
da marinha mercante dos seus dias. Parece que esta era uma área da qual Salomão entendia bem. A Bíblia diz que Salomão tinha empreendimentos marítimos. Se você quiser dar uma olhadinha rápida, lá no primeiro livro dos Reis, não é o único local em que temos esta informação, mas vai aí apenas uma destas passagens. No primeiro livro dos Reis, no capítulo 10, verso 22, nós lemos que Salomão atuou no negócio da marinha mercante dos seus dias. Verso 22, capítulo 10 do primeiro livro dos Reis. Porque o rei, isto é, o rei Salomão, é de Salomão que está falando, porque o rei tinha no mar uma frota de Tarsis, com naus, com navios de Irão. Parece que ele tinha um negócio em sociedade com um homem chamado Irão. E diz aí que de 3 em 3 anos voltava a frota de Tarsis, trazendo ouro, prata, marfim, bugios, um tipo de macaco, e pavões. Então, nós sabemos pela narrativa do livro dos Reis que Salomão empreendia na marinha mercante da época. Então, irmãos, ao falar de lançar o pão sobre as águas, eu creio que Salomão está falando aqui deste tipo de empreendimento, deste tipo de investimento na marinha mercante da época. E como se tratava de um tipo de investimento de retorno demorado, ele diz aí no final do verso 1, não é? Depois de mandar lançar o pão às águas, ele diz: depois de muitos dias o acharás. Então, era um empreendimento de retorno demorado e era um investimento muito arriscado. Naufrágios, ataques de piratas eram comuns naqueles dias. E esse risco do empreendimento explica o sentido do verso 2. Porque no verso 2 ele diz: reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Então, o verso 2 está dizendo que por causa da imprevisibilidade das viagens, dos riscos do empreendimento, não se deveria colocar tudo em um único navio. O sábio era dividir em várias embarcações, 7 ou 8 embarcações. Aliás, esta é uma dica do pessoal do mercado financeiro hoje. Não é assim, Clério? Você que deu uma aula aqui outro dia desse negócio, não é? O pessoal diz aí do mercado financeiro: diversifique os seus investimentos. Não coloque todos os ovos numa cesta só. Não é isso? Não coloque todos os seus recursos numa única aplicação. É mais seguro, por causa da imprevisibilidade do mercado, você diversificar. Então, eu creio que é disso que Salomão está falando aí nos versos 1 e 2. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Então, esta é a primeira lição que Salomão nos dá. Lança o teu pão sobre as águas. No mundo imprevisível, não tem como não correr riscos. Viver debaixo do sol é correr riscos.
Isto é inevitável, portanto, ouse, lança o teu pão sobre as águas. Portanto, arrisque. Mas, verso 2, seja criterioso. Não coloque toda a mercadoria no mesmo navio. No mundo imprevisível, você precisa ousar, mas fazê-lo com critério. Então, essa é a primeira dica do sábio Salomão. Considerando que vivemos num mundo imprevisível, correr risco é inevitável. Ouse, viver é correr risco, mas seja criterioso. Primeira lição. Segunda lição. Em segundo lugar, Salomão diz que no mundo imprevisível, você precisa evitar a insegurança paralisante. Então, segunda lição é: evite a insegurança paralisante. Isso está nos dois próximos versos, está aí nos versos 3 e 4. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra. Caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Então preste atenção no sentido destas palavras. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra. Irmãos, aqui Salomão está dizendo que há alguma previsibilidade na vida debaixo do sol. Há em algum nível previsibilidade. Pelo tipo da nuvem que você vê no céu, é possível prever com alguma segurança se vai chover ou não. Então, há alguma previsibilidade, sim. Mas logo em seguida, ele lembra que o vento que derruba as árvores é imprevisível. Quando a tempestade cai e o vento sopra, a árvore pode cair para o sul ou para o norte. Não dá para prever. Aliás, quando Jesus falou do agir misterioso do Espírito Santo, Jesus usou essa ilustração do vento, não foi? Ele diz que o vento sopra onde quer. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. O que Jesus quis mostrar com o exemplo do vento é que a obra do Espírito Santo é misteriosa, como o agir do vento. Então, o que Salomão está dizendo nos versos 3 e 4 é que há alguma previsibilidade no tempo. É possível pelas nuvens dizer com algum grau de segurança se teremos chuva ou não. Mas Salomão diz que se o agricultor ficar somente focado em discernir os sinais do tempo, se ele se deixar dominar pela dúvida, ele nunca vai plantar e nunca vai colher. É isso que está dizendo o verso 4. Olha aí. Quem somente observa o vento, nunca semeará. E o que olha para as nuvens, nunca cegará. Então, o que Salomão está dizendo é que, embora nós possamos fazer alguma previsão, nós nunca poderemos ter certeza absoluta de coisa alguma debaixo do sol. Existem muitas variantes que nós não controlamos. É possível prever a chuva olhando as nuvens, mas não é possível saber para que lado o vento vai soprar, se é norte ou sul. Então,
existem variantes que nós não controlamos e, portanto, o agricultor, se estiver esperando segurança total e completa para semear a sua semente, ele nunca vai fazê-lo. Então, viver debaixo do sol é conviver com a dúvida. Se você ficar esperando o cenário perfeito para se mexer, não vai sair do lugar. Quem só observa o vento, jamais semeia. Porque a dúvida pode ser paralisante. Deixa-me dar uma ilustração disso. Mulheres, me perdoem, mas eu acho que essa é uma boa ilustração. A gente percebe o poder paralisante da dúvida quando você observa uma mulher se trocando para sair. Já viram isso? Ela para na frente do guarda-roupa e começa a se perguntar: com que roupa que eu vou? Daí a pouco ela escolhe um vestido. Mas aí vem dúvida. E se fizer calor? Ah, mas tem ar-condicionado. Aí vem uma outra dúvida. E se não ligarem o ar? Acho que é melhor escolher outro vestido. Aí ela escolhe o vestido, outro vestido. Aí vem mais dúvida. E se fizer frio? Aí ela pensa, bom, eu levo uma blusinha, jogo no ombro. Não é assim? Aí vem outra dúvida. Acho que essa blusinha não combina. Aí ela escolhe outro vestido. Aí, quando ela já está pronta para sair, vem mais dúvida. É que a amiga dela tem um vestido mais ou menos igual ao dela. Aí ela pergunta, e se ela vestiu dela hoje? Começa tudo de novo. A dúvida é paralisante, não é? Então, é isso que Salomão está dizendo. Quem somente observa o vento nunca semeará. E o que olha para as nuvens nunca cegará. Quem quiser ter segurança absoluta acabará paralisado pela dúvida. Então, no mundo cheio de incertezas, você precisa tomar cuidado para não ser paralisado pela dúvida. Essa é a segunda lição que Salomão nos dá aqui. Finalmente, a terceira lição é: trabalhe incansavelmente. Está nos versos 5 e 6. Dê uma olhada nos versos 5 e 6. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. No verso 5, ele lembra ao leitor, mais uma vez, a natureza imprevisível da vida debaixo do sol. Ele diz aí, assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Salomão está dizendo que a vida debaixo do sol é cheia de mistérios. Soprar do vento é misterioso. O surgimento de uma nova vida no útero materno é algo, como diz o salmista no Salmo 139, né? É assombrosamente maravilhoso demais para mim. O agir de Deus está envolto
em mistérios. Então, no mundo em que nós não podemos ter todas as certezas, no mundo em que nós não controlamos todas as variantes, qual é o conselho de Salomão? Verso 6: semeia pela manhã tua semente, e à tarde, a ideia aí, a tardezinha, no final do dia, não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela ou se ambas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde, no final do dia, não repouses a mão. A ideia é, continue semeando. A ideia é, trabalhe continuamente, trabalhe incansavelmente, semeie de manhã a tua semente, e quando o dia terminar, quando a noite chegar, não repouse a mão, continue semeando, semeie sempre. Por quê? Ele dá razão, porque você não sabe qual a semente vai germinar e produzir frutos. Porque você não controla todas as variantes. No mundo de incertezas, trabalhe incansavelmente. Então, nesta passagem, Salomão dá a você e a mim 3 lições relacionadas com as incertezas da vida debaixo do sol. Primeira lição: arrisque, ouse de maneira criteriosa. Segunda lição: tenha cuidado com a paralisia da dúvida. Se você for controlado pela dúvida, você pode não sair do lugar. Terceira lição: trabalhe, semeie de manhã, tarde, final do dia, incansavelmente, porque você não sabe qual das sementes haverá de germinar e produzir frutos. Irmãos, esses 3 princípios se aplicam à vida debaixo do sol. Esses 3 princípios se aplicam a todas as áreas da vida. Mas sabem, Jesus ensinou que esses princípios se aplicam também ao reino de Deus. Jesus usou algumas ilustrações para falar coisa semelhante, só que na dimensão do reino de Deus. Por exemplo, Jesus contou a parábola dos talentos. Se lembram? Ele contou a parábola dos talentos para ilustrar a vida no reino de Deus. Ele disse que o reino de Deus é semelhante a um homem que, ao sair de viagem, confiou os seus bens aos seus servos. A um servo ele confiou 5 talentos. A outro servo ele confiou 2 talentos. E a um terceiro servo ele confiou 1 talento. Jesus disse que esse homem, depois de algum tempo, retornou da viagem, e ao retornar da viagem, ele exigiu prestação de contas dos seus servos. O servo que havia recebido 5 talentos entregou a ele 10, porque ousou, porque negociou, empreendeu, multiplicou os bens do seu senhor. A mesma coisa aconteceu com aquele que recebera 2 talentos. Entregou 4, porque ousou, porque investiu, porque aplicou os recursos do seu senhor e multiplicou o patrimônio dele. Mas o servo que recebera 1 talento devolveu somente o que recebera. E ele se justificou dizendo que ficou com medo, porque o seu senhor era um homem muito rigoroso, e ele ficou paralisado pelo medo e não quis ousar e achou que seria melhor enterrar o talento,
enterrou o talento e não quis se arriscar. Jesus disse que os 2 primeiros que se arriscaram foram elogiados como servos bons e fiéis. Mas o medroso, que não se arriscou, foi chamado de servo mau e negligente. Não é assim que muitos agem com relação à vida cristã? Não é desta forma que muitas vezes vivemos a vida cristã? Lidamos com as nossas obrigações cristãs? Por exemplo, nós sabemos que temos que evangelizar, mas a gente fica inseguro, cheio de dúvida. Se eu falar de Jesus para ele e ele não gostar? E se ele ficar com raiva de mim? Se eu convidá-lo para estudar a Bíblia comigo ou para vir à igreja e ele não aceitar? E se eu entregar esse folheto e ele rejeitar? E se eu perguntar se posso orar por ele e ele dizer não? E se oferecer ajuda e ele não quiser? E se eu ajudar o necessitado e ele não reconhecer e não agradecer? E assim vamos levando a vida paralisados, não nos mexemos e enterramos o talento que o Senhor nos confiou. Jesus disse que aqueles que se comportam assim ouvirão do seu Senhor servos maus e negligentes. Jesus contou uma outra parábola, a parábola do semeador. Ele disse que um agricultor saiu a semear as suas sementes e aplicou isso, Jesus aplicou isso à realidade do reino de Deus. Ele disse que o agricultor saiu a fazer a sua semeadura e parte da semeadura se perdeu. Algumas sementes caíram à beira do caminho e foram levadas pelos pássaros. Parte do que foi semeado caiu em solo rochoso e foi de curta duração. Parte das sementes caíram entre os espinheiros e acabou sendo sufocada. Mas Jesus Cristo diz que parte caiu em boa terra e produziu frutos. Como diz o Eclesiastes, irmãos, nós vivemos num mundo de incertezas. Você não sabe qual semente vai produzir. Então, o que cabe a nós é trabalhar, é semear. Semeia de manhã a sua semente. E quando a tarde chegar, não descanse a sua mão. Continue semeando. É verdade, muitas sementes vão se perder. Mas não desanime. Haverá sementes que cedo ou tarde haverão de frutificar. Ao comentar essa passagem, Philip Ryken escreveu um comentário, está publicado pela nossa editora, um bom comentário de Eclesiastes. Ele conta, ao comentar essa passagem, Ryken conta a história de um homem chamado Luke Short. Ele diz que esse homem, Luke Short, foi alcançado pela graça salvadora de Jesus aos 103 anos. Aos 103 anos, ele se rendeu a Cristo em arrependimento e fé. Sabe como é que Luke Short foi alcançado pela graça? Ryken diz que ele estava um dia refletindo sobre a vida e lembrou-se de um sermão que ele havia ouvido no passado, sermão pregado pelo famoso puritano John Flavel. E ao se lembrar daquele sermão, ao se lembrar daquelas verdades ouvidas no passado, Luke Short foi levado a Cristo pelo poder do Espírito Santo em arrependimento e fé.
Reich diz que Luke Short faleceu 3 anos depois, aos 106 anos. Na sua lápide colocaram as seguintes palavras: aqui jaz um bebezinho na graça de 3 anos e 106 anos na conta da natureza. 106 anos, mais 3 anos pela graça. Mas sabe o que é interessante nessa história? É que o sermão que veio à memória dele, quando ele se converteu aos 103 anos, ele o ouviu quando tinha 18 anos. Portanto, o impacto salvador daquela semente que John Flavel semeou no coração de Luke Short, ela germinou e produziu frutos 85 anos depois. O retorno pode ser demorado, mas lança o teu pão sobre as águas. Depois de muitos dias o acharás. Vivemos num mundo de incertezas. Cuidado para não ficar paralisado pela dúvida. Será que vai dar certo? Será que distribuir folheto funciona? Será que compensa ajudar o necessitado? Será que doar cesta básica? A gente fica perguntando coisas assim, perguntando e não faz nada. Fica paralisado pela dúvida. Já viram isso? Ah, não, isso não funciona. Ah, não, entregar folheto não funciona. Ah, não, convidar para vir à igreja, não, as pessoas não vêm, não gostam. Ah, aí você só fica e nunca faz nada. Fica paralisado pela dúvida. Cuidado. E como nós não sabemos o que Deus fará com a semente que lançamos, devemos trabalhar incansavelmente e deixar o resultado com Ele. Pode ser que nós nem estejamos mais aqui. Pode ser que a semente lançada só vai germinar daqui a 85 anos. Isso pertence a Deus. Então, lance a sua semente de manhã e quando for tarde, o dia estiver terminando, não descanse a mão. Continue lançando a semente. Enquanto estivermos aqui, irmãos, semeemos a boa semente do Evangelho. E deixa Deus fazer o que lhe apraz com a semente que nós lançarmos. Algumas serão arrebatadas pelos pássaros, outras serão de curta duração, mas certamente, a seu tempo, Deus vai fazer produzir parte da semeadura que estamos fazendo. Que Deus nos ajude a viver como servos fiéis neste mundo de incertezas. Amém.